A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui em mais uma semana de estudos, mais um vídeo para sua reflexão, que ajude nos seus estudos, que ajude aí na sua vida com Deus. Bom, na verdade, esse vídeo aqui, ele é da lição referente à semana passada. Porém, na semana passada eu postei um vídeo mostrando como eu estudo a lição bíblica para também te dar ideias de como você pode estudar, né? Dar umas dicas ali e também para receber as dicas de vocês. Então, se você ainda não viu esse vídeo, corre lá para ver e também comentar a forma que você estuda, porque eu tenho certeza que isso pode agregar muito na vida de outra pessoa, na vida de estudos de outra pessoa. Mas bom, então como de costume aqui no canal, eu trago um pouquinho do que eu aprendi na lição, né? Trago uma reflexão. E como na semana passada eu postei esse vídeo, não postei o vídeo de fato de eu explicando a lição. Então eu vou postar nessa semana. E é isso, e a gente fica em dia. Bom, o tema da lição é a Bíblia e o futuro. E assim, quando eu estava refletindo, né, estudando essa lição, mostra na palavra de Deus aquilo que a Bíblia fala desde Gênesis até Apocalipse de como será o nosso futuro. Quantas vezes nós ficamos preocupados com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, quem será que vai vencer, o que será que vai ser de mim? E na palavra de Deus, ela está explicando sobre o futuro. Inclusive, na palavra de Deus fala para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque, gente, é o Senhor quem toma conta. E o Senhor mesmo colocou na palavra dele tudo aquilo que estaria por vir, para que realmente nós não precisássemos ficar ansiosos, nós não precisássemos ficar preocupados, mas que nós esperássemos, aguardasse os sinais, aguardasse o tempo e os sinais que ele mesmo deixou na sua palavra. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Esse é o texto base no livro de Romanos 8, versículo 24. E eu vou ler aqui o objetivo da lição. Explicar o que é escatologia, seus dois focos e explicitar que a Bíblia traz muito conteúdo sobre a esperança futura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então já começa assim, escatologia. Basicamente, assim, da forma que eu entendo e trazendo para uma forma que eu acho que você vai entender também, a escatologia é o tipo de estudo que mostra sobre o que vai acontecer no futuro, é o estudo que reflete exatamente isso, o que está na Bíblia que vai acontecer daqui a um tempo. Então, esse estudo, esse apanhado de coisas que na palavra de Deus falam sobre o futuro, é isso que é a escatologia. E eu achei bem interessante aqui que a palavra escatologia, ela é composta por duas palavras, que seria escatom, que seria o fim, e logia, o estudo. Então seria o estudo do fim, o estudo do fim dos tempos. E essa lição, ela tem 3 tópicos, então nós vamos conseguir refletir nesses 3 tópicos, sendo o primeiro a esperança futura do Antigo Testamento. Então nós já temos ali predições, nós já temos ali a palavra de Deus desde o Antigo Testamento falando sobre as coisas do futuro, falando sobre o fim. Há uma passagem que é extremamente conhecida, foi logo em Gênesis, ali ainda no Jardim do Éden. O Senhor já declarou, o Senhor já falou algo que iria acontecer no futuro. Abre sua Bíblia aí comigo em Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui o próprio Deus, ainda no Jardim do Éden, ali enquanto ele estava entregando a sentença para Adão e Eva, ele foi lá e fez essa declaração de que haveria um descendente de mulher que iria destruir a antiga serpente. Então, olha que interessante que o próprio Deus, desde o Antigo Testamento, já está falando sobre alguém que viria salvar a humanidade, sobre alguém que viria vencer o mal, tanto o mal da mortalidade, tanto o mal do pecado, sabe? Arrancar o mal pela raiz. E no Antigo Testamento, se nós formos resumir as coisas que aparecem, né, em tópicos, aqui na lição bíblica são 6 tópicos, então nós vamos refletir sobre 6 tópicos que no Antigo Testamento
fala sobre o futuro, sobre o fim. O primeiro deles é a chegada do reino por meio do Messias ou ungido. E aqui na lição bíblica tem diversas referências da Bíblia. Eu não vou ler todas, mas eu vou estar deixando escrito aí todas as referências que aqui está dando para que você possa estar lendo aí na sua casa. Aqui eu vou ler agora Isaías 9, do 6 ao 7. Inclusive, esses versículos aqui apareceram no outro vídeo, então se você não assistiu, vai lá dar uma conferida. Eu vou estar deixando aqui na descrição, mas você também pode clicar aí no meu canal e ver o tema Como eu estudo a lição bíblica. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O segundo, o derramamento do Espírito. Então, o derramamento do Espírito Santo já estava predito há muito tempo. Inclusive, os profetas menores, eles quase sempre batiam nessa tecla sobre o derramamento do Espírito. Aqui no livro de Isaías mesmo, nós temos algo sobre isso, que é em Isaías 32. Até que sobre nós, Isaías 32, versículo 15. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. E eu também gosto bastante dos livros dos profetas menores, então eu vou ler aqui também Joel, capítulo 2, que inclusive é uma parte da Bíblia que ela é citada lá no Novo Testamento, né, sendo relembrada pelos discípulos da promessa que se cumpriu lá em Atos 2. Mas vamos ler aqui Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Eu vou ler até aqui, até esse versículo 30 aqui. Mas veja só, o Senhor prometeu isso, prometeu o derramamento do Espírito desde o Antigo Testamento. O terceiro, o estabelecimento da nova aliança. O Senhor, no Antigo Testamento, já falava sobre isso, já falava que haveria uma nova aliança. O quarto, a restauração do remanescente de Israel. A palavra de Deus revela isso, a palavra de Deus fala isso. O povo de Israel quantas vezes se rebelava, quantas vezes se desviava dos caminhos do Senhor, mas a promessa dele foi que haveria um remanescente em Israel. A quinta, o dia do Senhor. Que o dia do Senhor ele é bastante relembrado pelos profetas menores também. Amós falou sobre isso, Sofonias, Malaquias falaram sobre o dia do Senhor. Joel falou sobre o dia do Senhor, que é referente ao Apocalipse, né? É referente ao fim dos tempos. E o sexto, que é o novo céu e a nova terra. Então, assim, nós temos o costume de sempre olhar para o livro de Apocalipse, né? Quando se trata do fim, quando nós vamos falar sobre o fim. Mas desde o Antigo Testamento, conforme você está vendo aí nas referências bíblicas, é citado sobre isso. O segundo tópico da lição é a esperança futura no Novo Testamento. Nós vemos no Novo Testamento se cumprindo diversas profecias e aí há também que os servos de Deus, que os discípulos, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, também tinham sinais que eles iam aguardar acontecer. Então aqui eu vou ler uma partezinha. Com a chegada do Senhor Jesus, grande parte da esperança do Antigo Testamento começou a se cumprir e já começamos a viver os últimos dias. Como, por exemplo, esta palavra que eu li aqui em Joel, capítulo 2,
falava sobre o dia do Senhor e sobre o quanto o dia do Senhor estaria perto quando fosse derramado o Espírito. E quando nós vamos lá para Atos 2 também, eu acho isso interessante de ser o segundo capítulo dos dois livros, fala sobre exatamente essa promessa se cumprindo, o Espírito Santo sendo derramado sobre homens e mulheres de uma forma que nunca tinha acontecido antes. Eu vou ler aqui, Atos 2, eu vou ler a partir do versículo 16. Que é quando Pedro começa a falar contra as pessoas que estavam desacreditando que aquilo era o Espírito Santo. As pessoas estavam zombando, dizendo que estavam bêbados, que estavam loucos, mas então Pedro exorta em sua pregação, dizendo que não era isso. E ele cita o livro do profeta Joel. E aqui ele fala, a partir do versículo 16, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí os versículos 17, 18, 19, 20 e 21, ele exatamente citando o que foi falado em Joel. Então, no Novo Testamento, foram acontecendo coisas que no Antigo Testamento estava predito, como, por exemplo, a chegada de um remanescente, a chegada de um que se levantaria, que fosse a raiz de Davi, que se levantaria para trazer a salvação, que ele faria um sacrifício para levar a salvação. E o terceiro tópico dessa lição é o foco da escatologia. Bom, talvez você tenha se perguntado, mas qual é o central, né? Qual é o estudo central da escatologia? Então, esse tópico ele veio resumindo parte disso. E aqui mostra que na Bíblia, a escatologia ela tem dois focos principais. Então, assim, ela tem mais, mas os dois focos principais é o individual e o geral. Essas duas palavras, elas já explicam por si só o que é cada um. Gente, às vezes eu tô olhando pra lá, mas é porque eu tô vendo se ainda tá gravando, tá? Só porque às vezes eu tô falando aqui, tô falando, e de repente não tava mais gravando, né? Mas então, o próprio nome já fala, a individual, né, que seria de uma pessoa só, de pessoa para pessoa, e o geral, que seria de todas as pessoas. E bom, a escatologia individual, resumindo, é sobre o estudo do fim das coisas que vão acontecer especificamente com você, especificamente comigo. Então, assim, de pessoa para pessoa. Nós vemos na Bíblia que há pessoas que não experimentaram a morte. Nós vemos na Bíblia que muitas pessoas já experimentaram a morte. Nós que estamos aqui vivos hoje, nós ainda não experimentamos, mas nós podemos experimentar. Por quê? Aqueles que estiverem vivos quando Jesus Cristo voltar não experimentarão a morte. Então isso nós vemos que é individual, depende da vontade do Senhor para cada um de nós. Houve homens que, mesmo já tendo passado muitos anos na Terra, eles não morreram, eles foram transladados. Existem pessoas, né, diversas pessoas que já morreram, estão descansando no Senhor. E existem pessoas que estão vivas, e existem pessoas que no dia que o Senhor Jesus voltar, não experimentaram a morte ainda e elas não irão experimentar. Será que vamos estar nesse dia? Será que eu ainda vou estar viva? Já vou estar enterrado? Não sei, só Deus sabe. Mas basicamente é isso, o estudo da escatologia sobre o individual. A escatologia geral é exatamente o oposto, que é aquilo que acontece ou que vai acontecer com todas as pessoas. Um exemplo é que diz na palavra de Deus que todo olho verá. Então todos nós iremos experimentar, ver Cristo voltando. Então todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Isso de todas as pessoas. Então é a escatologia de forma geral. Olha, um exemplo da escatologia geral na Bíblia é Isaías 60, versículo 3. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Então esses são os dois principais focos dos estudos da escatologia, o individual e o geral. E agora, indo para outra parte da lição, que é após as 4 primeiras perguntas, nós vamos para com os pés no presente.
porque nós estamos sim estudando sobre o futuro, mas ainda há uma grande importância em nós estarmos com os pés no presente. O primeiro tópico dessa questão é: a Bíblia é um livro de esperança. Vivamos com a esperança da glória vindoura. A palavra de Deus, ela é sobre uma esperança de salvação, esperança de, sabe assim, renovo, vida nova. Então nós devemos nos firmar nisso, porque neste mundo nós teremos aflições, mas o Cristo venceu o mundo. Neste mundo nós vamos ter dor, nós vamos ter choro, mas o que a palavra de Deus nos traz é que haverá um tempo onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, então nós podemos confiar. Então, como você vai confiar naquilo que você não conhece? Então, assim, leia a palavra de Deus, para que isso encha você de esperança, porque Cristo vai voltar e está muito perto. Cada dia que passa está mais perto. Os sinais estão acontecendo, as coisas estão acontecendo. Então mantenha a sua esperança viva, mantenha a chama do seu coração acesa, porque a glória vindoura, ela é real. E o segundo tópico dessa parte da lição é: a Bíblia é um livro de esperança. Vivamos com perseverança no tempo presente. Então, no hoje, nós devemos continuar confiando, mas não só confiando assim sentados, mas confiando, trabalhando na obra do Senhor, buscando por pessoas, sabe assim, clamando por almas, orando pelos enfermos, pregando a palavra de Deus para aqueles que ainda não o conhecem, amando uns aos outros, assim da mesma forma que Deus nos ama, perdoando uns aos outros da mesma forma que o Senhor nos perdoa. E aqui, na palavra de Deus, em Mateus 24:13, diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então continue, persevere, ainda que sejamos afligidos de guerras, terremotos, perseguições, fome ou diversas privações, somos motivados por Cristo a perseverar, assim como ele perseverou. Cristo, que é filho do rei, é Deus, assim, que fez todas as coisas, que fez os céus e a terra, que ele tem o domínio em suas mãos, ele se fez carne, ele se fez homem, para que ele pudesse vir aqui a esta terra, viver as dores, viver as aflições que nós sofremos. O Senhor Jesus, ele sentiu fome, o Senhor Jesus sentiu tristeza, sentiu alegria, o Senhor Jesus sentiu saudade, o Senhor Jesus experimentou até mesmo a dor do luto por amor a você. Então que você possa perseverar assim como Cristo perseverou até o fim. E agora aqui na parte do desafio para a vida, diz assim, em Mateus 24:2, Jesus provoca os seus discípulos a não se admirarem com as coisas deste mundo, ao ponto de perderem de vista as promessas de um futuro glorioso descrito na Bíblia e enfatizado por ele em seu ensino. O seu desafio será o de tomar este conselho de Jesus aos discípulos para si. Se você está admirado com as coisas deste mundo e perdendo o foco das promessas do futuro glorioso apresentado na Bíblia, peça para que o Espírito Santo lhe ajude a ser vigilante e firmar a sua esperança nas promessas de Deus em sua palavra. Então, que a nossa memória, ela possa se lembrar daquilo que está na palavra de Deus, não nos nossos medos, não nos nossos anseios terrenos, nas coisas terrenas, mas que o nosso foco seja sempre o eterno. Então, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos dessa forma online, Pai, para honra e glória do Teu nome, estudando a Tua palavra, refletindo na Bíblia, Senhor, que é aquilo que tem nos trazido e tem nos revelado a Tua palavra, tem nos revelado a Tua vontade, Senhor. O Senhor usou pessoas para escrever esta Bíblia e esta Bíblia, Pai, ela durou tantos anos, ela enfrentou tantos desafios para que ela continuasse sendo vendida, para que ela continuasse sendo fabricada, para que ela chegasse hoje em nossas mãos e nós tenhamos, a Tua vontade revelada, nós tenhamos a Tua vontade em nossas mãos, Pai. Que nós possamos nos aprofundar na Bíblia, que nós possamos alimentar a nossa esperança, não com o que tem nesse mundo, Pai, mas que nós possamos alimentar a nossa esperança com a Tua palavra, que é a verdade, Senhor.
Quantas vezes nós nos perdemos nos passatempos deste tempo, quantas vezes nós nos perdemos assim, preocupados com as coisas dessa terra e nos esquecemos do eterno, nos esquecemos que haverá uma nova vida, nós nos esquecemos que haverá uma nova chance para a eternidade, Senhor Jesus. Que nós possamos continuar plantando e crescendo na eternidade, Pai. Que nós possamos sempre nos lembrar que o nosso futuro está em Tuas mãos e que nós possamos perseverar até o fim. Amém. E que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo. Amém.